Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Eu sou o professor Roberto Salles e nesse episódio nós iremos tratar sobre um tema decidido no informativo 690 do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Em que se discutiu a seguinte questão: pode o tribunal julgar fora do limite definido pelo recorrente? Ou seja, é possível que haja uma extensão do efeito devolutivo? Para início de conversa, o que é o efeito devolutivo? Primeiro que o efeito devolutivo todo recurso tem, né? É a aptidão que esse recurso tem de devolver para o Poder Judiciário, né, para o tribunal, o conhecimento de toda a matéria impugnada, né, o conhecimento do conteúdo da matéria impugnada. É mais ou menos assim. Após a prolação de uma sentença, né, o juiz, ao prolatar aquela sentença, ele está entregando a tutela jurisdicional do Estado. Ele está dizendo assim, olha, de acordo com aquilo que foi carreado nos autos pelo autor e pelo réu, eu entendo com base no artigo tal, da lei tal, da súmula tal, e assim, julgo procedente, julgo improcedente, julgo parcialmente procedente o pedido. Ou seja, ele está entregando para as partes a tutela jurisdicional. A parte recebe aquela sentença e pode ficar satisfeita e deixar transitar em julgado, como pode não se contentar com aquela decisão judicial. O que ela faz? Ela recorre, né? Entra com recurso. Ela recebeu do juiz aquela tutela jurisdicional e ela acaba devolvendo para o Poder Judiciário para uma nova apreciação. Ou seja, ele recebeu a tutela e devolve para o tribunal. Por isso que é o efeito devolutivo. E aqui no julgamento do recurso especial 1.909.451 de São Paulo, o STJ entendeu que a extensão desse efeito devolutivo da apelação é definida pelo pedido do recorrente e qualquer julgamento fora desse limite não pode comprometer a efetividade do contraditório, ainda que se pretenda aplicar a teoria da causa madura. Então, o STJ entendeu, o julgamento foi feito pela quarta turma, que o âmbito da devolução, o tribunal não pode apreciar, ele pode apreciar todas as questões suscitadas, mas aquilo que vai ser realmente julgado, aquilo que vai fazer parte da apreciação do tribunal no julgamento do recurso, é aquilo que o recorrente suscitou em seu recurso. Ele fica adstrito àquilo que o recorrente colocou, né, aquilo que o recorrente impugnou na sentença recorrida. Ele deve se conhecer ele deve se limitar o acórdão proferido pelo tribunal a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, né? Exatamente para que não haja uma ofensa ao princípio da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da distrição do julgamento do pedido. Tá? Então, entendemos que existe o efeito devolutivo, em que o recurso ele devolve para o tribunal o conhecimento da matéria, né? E, embora o tribunal possa apreciar todas as questões suscitadas, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença, ele só vai poder julgar naquilo em que o recurso se insurgiu contra aquela sentença. Tá? Mas vale também lembrar o seguinte, que esse efeito devolutivo ele não pode ser estendido ferindo o contraditório, ainda que se trate de aplicação da teoria da causa madura. E o que é a teoria da causa madura? A causa madura, na verdade, é o seguinte: normalmente, quando o tribunal ele recebe o recurso, ele analisa e, se a sentença, por exemplo, for anulada, ele devolve para que o juiz profira uma nova sentença de mérito. Mas, de acordo com a teoria da causa madura prevista no artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, o próprio tribunal vai decidir o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento, ou seja, se não tiver mais nada a ser provado, enfim, normalmente relacionado a questões de direito, e também 4 hipóteses previstas nos incisos do parágrafo 3º, que é quando ele reformar a sentença com base no artigo 485, que são as sentenças sem resolução, né, o julgamento sem resolução do mérito, ele vai dar o mérito lá no segundo grau já. Também quando anular a sentença por 2 motivos. Quando declarar a nulidade de sentença, seja porque ela não é congruente com o pedido ou com a causa de pedir, e também quando ela não é fundamentada. Ou então, na quarta hipótese, quando o juiz tiver sido omisso sobre algum pedido, hipótese em que o próprio tribunal vai poder já julgar.
Então, ainda que o tribunal vá aplicar a teoria da causa madura, ele não pode ferir o contraditório. Não é que ele não vai poder julgar, ele vai ter que oportunizar a parte que pode ser prejudicada por aquele julgamento para que ela se manifeste nos autos, e aí sim ele vai poder proceder àquele julgamento. Então ele pode aplicar a teoria da causa madura, mas não pode comprometer a efetividade do contraditório. Tá? A parte tem que ter a oportunidade processual de debater a questão do mérito, até mesmo porque o princípio do contraditório e também do devido processo legal é um princípio constitucional, né? Por isso que é necessária a observância dessa manifestação da parte contrária para que ela possa apresentar suas alegações e aí sim o tribunal julgar, né, de acordo com a teoria da causa madura. Então, para fixar esse nosso entendimento, vamos a uma questão que diz o seguinte: conforme o entendimento do STJ, julgue o item seguinte: a extensão do efeito devolutivo da apelação não definida pelo pedido do recorrente e qualquer julgamento fora desse limite pode comprometer a efetividade do contraditório, ainda que se pretenda aplicar a teoria da causa madura. Gente, pode comprometer a efetividade do contraditório? Claro que não. Pelo contrário, o contraditório é um direito fundamental da parte e é corolário do devido processo legal. A extensão do efeito devolutivo da apelação é definida pelo pedido do recorrente. É o pedido que define. E qualquer julgamento fora desse limite não pode comprometer a efetividade do contraditório, ainda que se pretenda aplicar a teoria da causa madura. Então, primeiro, o pedido no recurso, ele limita aquilo que o tribunal vai julgar, e se o tribunal entender que pode julgar com base na teoria da causa madura, ele vai ter que oportunizar o contraditório para outra parte, para que aí sim ele proceda ao julgamento. Tá bom? Esse foi o nosso Kebizu, um forte abraço e até a próxima.